João 10, a partir do início. Vamos ler até onde Deus quiser. Vamos lá. João 10 diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens, diz o Senhor. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Por enquanto até aí. Irmãos, a gente leu o texto aqui, a gente viu que fala de rebanho, né, de ovelha. E quem mora no sítio aí sabe muito bem, quem cria animais, quem cria gado. Tem muita gente que coloca até nomes. E por incrível que pareça, aquele animal, ele atende a pessoa. O vaqueiro, aquele pastor que está ali todo dia lidando com aquele animal. E com o tempo aquele animal se acostuma com aquela pessoa. E eu já pude ver isso de perto. Na fazenda que eu trabalhava, alguns animais atendiam o vaqueiro, que muitas vezes o dono chegava e para o dono era um estranho. E Jesus começa falando essa história assim, e aquele povo, os discípulos, aquelas pessoas que estavam ali, ficaram sem entender. O que é que tem a ver a gente com ovelha, com pastor, com gado, com porteira? O que é que tem a ver? Nos diz o texto que aquelas pessoas ficaram sem entender. Aí Jesus torna ao texto e diz que Ele é o pastor, que Ele é a porta. Ele é a porta. É através dele que você e eu, nós temos que entrar. É através dele. Deus enviou Jesus, seu único filho, para que através dele nós fôssemos salvos, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus. Jesus quis dizer isso, que é através dele, que as ovelhas que somos nós, através dele, nós chegaremos ao Pai. Amém? Irmãos, então, é interessante como a gente vê, né, os animais obedecendo aquele homem ali. E da mesma forma, irmãos, somos nós. Da mesma forma, aquele ou aquela que entrega sua vida a Jesus, que se arrepende dos seus pecados e reconhece a sua fraqueza, a sua fragilidade humana e se entrega aos braços do Senhor, nós passamos a ser ovelhas dele. Nós passamos a fazer parte do rebanho dele. E ele, com certeza, é o nosso pastor. É o nosso pastor. Amém? E aí continua o texto, o verso 11. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
Vê que coisa linda. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Irmãos, quando aquele homem ali vê um animal com uma ferida, machucado, alguma coisa, ele vai lá ajeitar ou não vai? Quem cria animais sabe do que eu estou falando. Quando um animal está machucado, ele vai lá, ajeita, prende, né, laça ele, traz para cá para ajeitar, para colocar o remédio. Ele cuida daquele animal. E aí o Senhor disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e a dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Não é verdade, irmão? O ladrão, ele não tem cuidado. As ovelhas não vão atender ele, o gado não vai obedecer ele, porque é um estranho. Porque ele é um estranho, ele é um mercenário, ele quer roubar. Ele não é dono, ele não cuida, ele apenas quer levar. Ele quer tirar, quer afastar do meio dos outros, quer que ele siga outro caminho, quer levar para outro destino. E aí o Senhor nos diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Eita, louvado seja Deus. Irmãos, Jesus quando fala, ele fala através de parábolas, né? E ele coloca essas coisas assim, mas é para a gente entender. Porque Jesus é tão educado e tão bondoso, que ele não chega apontando para a cara da gente, colocando o dedo sobre a gente, obrigando, forçando, não. Jesus, ele chega, conta uma parábola, conta uma história para que a gente possa entender o significado, o que ele quer para mim e para ti. Ele chega contando, ele chega arrodeando assim por longe, para que a gente caia na real, para que a gente possa entender e dizer: rapaz, é mesmo, eu estou errado, eu tenho que fazer assim. E aí o Senhor aqui fala de ovelhas, que ele é o bom pastor. Aí você chega e pergunta: irmão Antônio, mas eu sou um homem, eu sou uma mulher, e eu sou ovelha, que história é essa que sou ovelha? Mas é assim que o Senhor nos trata. É assim que o Senhor quer de nós. Ele quer que a gente seja como ovelhas, aquele rebanho de ovelhas. Você já teve a oportunidade de ver um rebanho de ovelhas, de bodes ou de cabras? É tudo junto ali, para onde um vai, vai todo mundo, né? Quando o pastor abre a porteira, todos vão naquela direção, um vai acompanhando o outro. Assim é a igreja, assim tem que ser a igreja. Nós somos um rebanho, nós somos o povo santo escolhido de Deus. Nós temos que estar juntos, temos que estar próximos todo momento, temos que estar unidos, temos que congregar todo o tempo, porque os tempos são difíceis e o inimigo, o estranho, está ali na porta, na porteira, querendo pular a cerca, para roubar, para tirar aquele mais bonito, aquele mais destacado. O ladrão está ali por perto, rondando, esperando o momento certo de pegar, de dar o bote naquela ovelha e tirar do meio do rebanho e levar para a feira para vender ou para sacrificar. O nosso adversário, o diabo, Satanás, é dessa mesma forma, irmãos. É porque a gente não percebe, mas se a gente olhar as circunstâncias ao nosso redor com olhos espirituais, a gente pode ver que de vez em quando chega alguém, o diabo usa uma pessoa, alguém, para querer jogar uma seta na gente, para querer distrair a mim, a você do caminho do Senhor, da vontade dele. Não, rapaz, deixa de besteira, é só um pouquinho, é só uma vez, vamos lá, ninguém vai ver não.
Esse é o mercenário. Preste atenção se não é assim. Esse é o estranho que chega muitas vezes bonzinho, bonito e bonita, mas ele quer desviar a gente, ele quer tirar você e a mim do meio do rebanho. O rebanho está aqui, a igreja, o povo. Aí ele faz qualquer coisa para chamar a atenção, é ou não é? Ele faz qualquer coisa para chamar a atenção daquela ovelha que se destaca. E aí aquela ovelha vai, muitas vezes, ou então é pego à força e se afasta do rebanho. E o que é que acontece quando uma ovelha se afasta do rebanho? Prejuízo, perca, dor, choro, lágrima. Irmãos, o mercenário está em todo lugar, mas Jesus é o bom pastor e também está no comando de tudo. O Senhor diz: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E o Senhor deixa, tem até um hino, né? Que o Senhor deixa as 99 e vai atrás daquela que está perdida lá no penhasco, perdida dentro do mato. E ele deixa as 99 ali, porque as 99 não vão desgarrar, porque está todas juntas, mas aquela que está longe, aquela que se afastou, aquela que saiu do caminho, aquela que foi roubada, o Senhor vai buscar. O Senhor vai buscar, irmãos. Eita, louvado seja teu santo nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E das minhas sou conhecido. E nós reconhecemos o Senhor. Quando o Senhor fala, quando o Senhor chama, a gente está ali. Muitas vezes a gente ouve a voz do Senhor. O que foi que falou? Você já teve a experiência de ouvir alguém te chamando, seu nome, e você olhar para os quatro cantos? Quem foi que me chamou? Não foi imaginação da nossa cabeça, não foi sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha. Muitas vezes não é. Quando você olha para os quatro cantos e não vê ninguém, mas você ouve aquela voz perfeitamente: fulano, seu nome é o Espírito Santo, é Jesus, é Deus que está ali, irmãos. A gente não pode vê-lo a olho nu, porque o Senhor é Espírito, mas Ele está no céu, olhando por mim e por você, cuidando, trilhando a gente, mostrando a gente o caminho. É por aqui, irmãos, é por ali, meu filho, é por ali, minha ovelha. Sai daí, não vai por aí, é desse jeito. E Ele mostra, irmãos, Ele nos mostra por onde devemos seguir. Mas muitas vezes a nossa, como é que eu posso dizer, a nossa cegueira, a nossa pouca fé, a nossa arrogância, me perdoe dizer assim, o nosso egoísmo, muitas vezes não deixa dar ouvido ao Senhor. A gente prefere ir naquilo que a gente, não, eu acho que é desse jeito, eu vou por aqui. Irmãos, o Senhor é o nosso pastor, é Ele que nos guia, é Ele que vai mostrar o caminho, o pasto para onde devemos ir. É Ele, não é nós mesmos. Porque se deixar o gado e as ovelhas tomarem destino sozinhos, eles vão procurar lugar errado, vão invadir terras vizinhas, vão pular a cerca, irmãos. Mas o pastor está ali orientando com a varinha, né, com o cajado. Quando ele vê que o gado está querendo sair, né, do seu terreno ali, ele vai lá e tange para cá e coloca junto de novo. E com nós não é diferente. Nós estamos aqui. Considere-se como ovelha do rebanho do Senhor. Considere-se. Diga assim: eu sou a ovelha do Senhor. Eu sou a ovelha do Senhor. Amém. E quem é o nosso pastor aqui na terra? Quem é? Aqui, agora. Quem é o nosso pastor? Está ali sentado. Nosso querido pastor Melk. Deus
enviou ele, capacitou ele, escolheu ele para guiar a gente, para direcionar a gente, para de vez em quando puxar a orelhinha da gente. Epa, irmão, tá errado, é por aqui, ó, é desse jeito, não faça isso não, na palavra tá dizendo assim, Jesus quer isso para você, cuidado, abra o olho, preste atenção. Irmãos, quem foi que guiou o povo lá no deserto? Quem foi? Quem foi que guiou? Moisés, amém. O irmão Raimundo aí que lê a Bíblia todo dia, glória a Deus. Irmão, se não tiver um líder, se deixar a gente desgarrado, irmãos, nós estamos perdidos. Mas Deus é tão maravilhoso e fiel que Ele delega alguém aqui na terra para ser o nosso pastor aqui na terra, fisicamente, para orientar, para mostrar, para abençoar a gente, para nos mostrar a verdade. E espiritualmente o Senhor está lá em cima, guiando Ele, para Ele guiar a gente, e automaticamente também nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Continuando, o 15, não é isso? Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar a estas. Deu para entender isso aí? Olha lá. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, ou seja, tem outras ovelhas perdidas lá fora. Vidas, homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas, tem vidas lá fora. E o Senhor, Ele quer que essas também se agreguem a nós, que se juntem a esse rebanho. Essa é a vontade do Senhor, que todos se unam, que todos andem juntos em união, para que nós possamos crescer em graça. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar e tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Louvado seja Deus. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si, por que o ouves? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado, porque porventura um demônio pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Irmãos, naquele momento ali, como ainda hoje existe, tinha gente ali que estava dizendo que Jesus era endemoniado. Jesus pregando a palavra, mostrando a verdade, dizendo que ele era o bom pastor, ensinando a palavra, mostrando, querendo salvar vidas. O Senhor passou por essa terra, irmãos. Ele andou por aqui também, ele viveu como nós. Ele sentiu calor, sentiu frio, sentiu fome, sofreu muito para trazer a verdade, mostrar a verdade para o povo, a salvação, mostrar o caminho certo. E muitos, aconteceu isso, dizia que ele era endemoniado, né? Diziam que ele não era o Messias, que ele era um enganador. Jesus ouviu muitas coisas, irmãos. Ouviu, como assim também nós já ouvimos e continuamos a ouvir. Nós temos para o mundo, nós somos como para o mundo, melhor dizendo, nós somos para o mundo como loucos, como se a gente fosse de outro planeta. É porque Deus nos permite olhar as coisas pelo ângulo espiritual, além do que os nossos olhos podem ver, além. É como eu sempre digo, irmãos, você só consegue enxergar um palmo na sua frente, até aquela porta.
Depois daquela porta a gente não consegue ver muita coisa. Mas o lado espiritual nos permite ver além, através da fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. A gente não vê agora, mas a gente espera. Você tem um sonho, como eu tenho um sonho. Alguns sonhos nós temos. E sonho a gente imagina, não é? A gente imagina. Na nossa imaginação a gente vê aquela concreto lá, né? A gente consegue imaginar, no nosso pensamento a gente imagina, mas a gente não consegue pegar. Mas pelos olhos da fé, a gente consegue ver. Deus permite a gente imaginar. E pela fé, você pode alcançar. Eu estou vendo pelos olhos da fé aquilo ali sendo feito, aquilo ali sendo construído, aquilo sendo conquistado, aquela porta sendo aberta, eu trabalhando ali, eu abençoando aquela vida. Pelos olhos da fé eu posso ver determinada coisa, irmãos. Aquilo que você tiver aí, isso é fé. E lá na frente a gente vai ver, irmãos. Agora a caminhada é dura, não é fácil. Até você chegar lá, não é fácil. Mas o Senhor te dá força. Ele te faz avançar. Ele te dá força para você continuar a caminhada e alcançar aquele objetivo qual você tem, pelos olhos da fé. E muitos diziam que Jesus era endemoniado, ele não era o Messias, enfim. Aí o 21 termina dizendo: diziam outros, estas palavras não são de endemoniado. Não são. Pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? Vê, tinha gente ali no meio que era de Deus, que estava do lado de Jesus, que reconhecia que ele era o Messias, que ele era o Salvador. Tinha gente ali, irmãos. Tinha e tem. Então somente o que falta é abrir o coração, abrir a mente, abrir os olhos, abrir os ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Abrir os ouvidos para a palavra e dizer: rapaz, é verdade, eu preciso me consertar, eu preciso mudar de vida, isso aqui está errado. Não é isso que Jesus quer para mim, não é isso que Deus quer para mim. Deus tem algo melhor para mim. Irmãos, tem tanta gente cativa aí fora, e o Senhor nos diz aqui: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Tem gente perdido lá fora, desgarrado, roubado, sendo enganado, fora do rebanho, fora do curral, vivendo solto, sem pastor, sem guia. E o Senhor, Ele faz questão de que estes também venham e se juntem. O Senhor Jesus, Ele nos chama, Ele te chama nessa tarde. Ele quer o melhor para mim e para ti. Irmãos, temos que ter cuidado com o nosso inimigo. Ele veio fazer 3 coisas. Ele veio roubar, não foi? Matar e destruir, não foi isso que a gente leu? Ele veio roubar, matar e destruir. O mercenário, o ladrão. Ele veio roubar o quê? A tua salvação, a tua paz, a tua visão, o teu tempo. O ladrão, ele é especialista nisso, de pular a cerca e roubar tudo isso das ovelhas. Infelizmente, muitas vezes a gente deixa isso acontecer. Infelizmente. Porque muitas vezes a gente não está firmado no Senhor. Mas quando a gente está firmado, quando a gente está com os olhos abertos, crendo e confiando no Senhor, orando, jejuando, sendo fiel nos dízimos e ofertas, irmãos, o Espírito Santo está ali ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando de tudo isso.
O ladrão também, ele veio matar. Matar. A nossa fé, nossos sonhos, a nossa identidade. Ele é especialista nisso. Fé, nossos sonhos e a nossa identidade. Ele quer matar, ele quer enterrar, ele quer apagar. Então somente cabe a nós, a você e a mim escolher em qual time jogar, em qual time participar. No time do adversário, do ladrão, ou no time de Jesus. A decisão está em nossas mãos. Qual o caminho a gente deve seguir? Há dois caminhos a seguir: céu e inferno. O diabo e Jesus. Outro ponto aqui do nosso adversário é destruir, não é? Destruir o quê? Família, objetivos, caráter, qualidades. Ele quer destruir. Muitas vezes a gente tem um talento, irmão, aquilo que a gente sabe fazer de melhor, aquele talento que Deus nos deu. Um dos meus talentos, citando aqui o exemplo, uma coisa que eu gosto, amo fazer de coração, é dirigir. Direção, esse é um dos, tem outros, eu não vou dizer, mas um dos. Eu amo dirigir, estar sobre 4 rodas ou mais rodas. Caminhão, por exemplo, tem mais de 4 rodas, eu sou apaixonado. Esse é um dos meus talentos. E eu percebo que muitas vezes o inimigo, ele quer destruir, ele quer tirar, ele bota empecilho. Mas o sangue de Jesus tem poder, irmão. O Senhor, ele nos chamou para algo nessa terra. Tu tens um talento, tu tens uma especialidade. Vá à luta, conquiste, persevere, peça ajuda ao Senhor. Repreenda Satanás em nome de Jesus. E vá trabalhar, faça aquilo que o Senhor te concedeu, aquele talento que Ele colocou nas tuas mãos. É difícil, mas a gente perseverando com o Senhor, Ele te dá força, irmão. Eita, Deus tremendo, eu sei que não é fácil não, mas a vitória é nossa em nome de Jesus, irmãos. Não deixe o inimigo roubar, matar e destruir, não deixe não. Convide o bom pastor para te guiar e te abençoar e te mostrar o caminho. Irmãos, estamos caminhando para o fim. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Salmo 23. O que é que diz o Salmo 23? Se referindo basicamente ao verso 11 aqui, né? João 10, 11 diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, amém? Vamos ver o que é que diz lá o Salmo 23, 1 e 2. Salmo 23, 1 e 2 diz assim, aleluia. Salmo 23, 1 e 2, amém? O Senhor é o meu, aleluia, nada me faltará. Isso o salmista dizendo para Jesus. Imagina Jesus ouvindo isso de você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é você dizendo para Ele. O salmista aqui, ele relatou isso aqui, mas isso é nós, é você, é eu dizendo isso para o Senhor, exaltando. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém? Irmãos, é isso que o Senhor tem de melhor para mim e para você. Ele faz a gente
Ele faz a gente deitar em verdes pastos. O que é que significa verdes pastos, irmãos? Já que nós somos ovelhas, o que é uma ovelha? O que é que o gado quer? Pasto, né? Aquele capim bem verdinho, bonitinho, cheirosinho, né? Tanto para se alimentar quanto para se deitar ali. Comida em abundância. Aquela maravilha, né? Capim seco, capim esturricado, toco. Jesus tem verdes pastos para a gente saciar. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Irmãos, aquele rio maravilhoso, aquela água de graça, aquele rio maravilhoso, aquela água purificada, e o rebanho vai ali beber aquela água sem pagar nada, irmãos. É isso que o Senhor tem para nós: verdes pastos, comida, abundância, fartura, águas tranquilas, paz, sossego, vitória. É essa recompensa que o Senhor tem para nós, para você que entrega sua vida a Ele. É preciso entregar. Não pode desfrutar de tudo isso se não tomar uma decisão de dizer: eu entrego minha vida a Jesus, eu me arrependo de tudo que eu fiz, a partir de hoje eu quero viver uma nova vida. Senhor, minha vida pertence a Ti. Vem ser meu pastor, Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você tomar essa decisão, aí sim, você vai desfrutar de tudo isso aqui: verdes pastos, águas tranquilas, o bom pastor guiando ali pelos caminhos, e a vitória com certeza é tua, em nome de Jesus, amém? Irmãos, para concluir, o que é que está escrito lá em João 3,16? Deus amou de maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, é preciso acreditar, não é ficar em dúvida não, é crer, acreditar que Deus é o Salvador, Deus é Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso maior presente. Eu creio que essa é a nossa maior vitória, a nossa maior conquista, é ter a certeza da salvação de vida eterna, porque um dia partiremos daqui. Aqui daqui a pouco passa, tudo vai ficar, tudo que é material vai ficar, nem esse pedaço de carne aqui, que a gente administra, vai ficar, vai voltar para o pó, mas o nosso espírito, o espírito que habita em nós, o Espírito de Deus, a nossa alma, vai voltar para o Pai, vai ao encontro do Pai que está nos céus. E eu creio que esse é o maior presente, é a maior conquista de um ser humano, da igreja, é a garantia da salvação de vida eterna. Ter a certeza de que quando partirmos daqui, iremos nos encontrar com o Pai. Nosso corpo vai para o pó, mas a nossa alma sobe para a glória dele. Essa semana partiu uma irmã querida, a irmã Cleide. Jesus voltou para ela. Irmão, morreu da cirurgia, teve uma complicação, enfim. Foi porque nós somos feitos de carne e osso, irmãos. Nós adoecemos. Jesus não voltou fisicamente, mas a partir do momento que a gente fecha os olhos aqui, automaticamente Jesus voltou para aquela pessoa. Jesus voltou para ela. E eu creio que nesse momento ela está lá na glória com Ele. Amém? Então, irmãos, que você possa olhar por esse lado. Aonde você quer passar sua eternidade, seu futuro, seu destino? Você quer ir para onde? Quer deixar o inimigo roubar, matar e destruir? Ou você quer que Jesus seja o seu pastor e guie você e mostre você o caminho e te abençoe e te garanta a vida eterna? Está nas suas mãos, está nas nossas mãos escolher.
que você aí em casa que está nos acompanhando, que você possa tomar essa decisão também. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Tome essa decisão agora, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, assim como voltou para a irmã Cleide. A gente não sabe do dia de amanhã. Não deixe para tomar essa decisão amanhã, depois, quando melhorar, quando resolver. Não, quem resolve é Jesus. É o Senhor que resolve todos os problemas, é quem nos salva, nos cura e nos liberta. Ah, irmão, eu vou parar de fumar. Quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Vá para a igreja fumando, que eu tenho certeza que Deus vai te dar a vitória. E você vai ter enjoo, você vai enjoar esse bendito cigarro. Vá para a igreja fumando, não tem problema. Lá você vai se encontrar com o Senhor e Ele vai te dar a vitória. E Ele vai te salvar, vai te curar e vai te libertar desse vício maldito. Não deixe para amanhã, vá hoje. Procure uma célula, uma igreja mais próxima à sua casa aí. E diga, eu quero andar com Jesus agora. Louvado seja Deus, amém? Irmãos, e aqui eu encerro. E eu agradeço por essa oportunidade. E não esqueça de uma coisa: Jesus é o nosso bom pastor. Aquele pastor que dá a vida, que deu, melhor dizendo, né? Ele já deu a vida por mim e por você, morrendo naquela cruz, a qual todo mês relembramos através da ceia. Relembramos aquele momento cruel, doloroso, a qual ele foi crucificado naquela cruz. Ele morreu para garantir a nossa salvação, para nós termos a liberdade de seguir a Ele, de obedecer, de ser fiel a Ele. Então, viva nesse propósito. Jesus é o bom pastor, e o bom pastor, Ele já deu a vida pelas suas ovelhas, por nós. Amém? Deus abençoe, pastor Melk, que o Senhor abençoe poderosamente você aí em casa.